Você sabia que muitas das invenções que usamos todos os dias nem sequer foram planejadas para transformar o mundo como fizeram? Algumas invenções surgiram quase por acidente, enquanto outras foram desenvolvidas com a intenção de resolver um problema específico. A verdade é que todas essas invenções, grandes ou pequenas, moldaram nosso presente de maneiras que nem sempre percebemos. Hoje, vamos falar sobre 10 invenções que mudaram a história da humanidade. Não são apenas invenções, mas sim marcos que impulsionaram toda a evolução da sociedade, da economia e da vida cotidiana como conhecemos. A história da impressão é uma das mais interessantes, pois ela representa uma revolução silenciosa que, na época, parecia apenas uma melhoria na fabricação de livros. No entanto, a imprensa de tipos móveis, inventada por Johannes Gutenberg em 1440, foi o ponto de virada para a humanidade. Antes dessa invenção, os livros eram copiados à mão, um processo lento e extremamente caro. A invenção de Gutenberg fez com que a produção de livros se tornasse muito mais rápida, acessível e barata. Isso não só democratizou o conhecimento, mas também acelerou o progresso das ideias, criando as condições para o Renascimento, a Reforma Protestante, a Revolução Científica e muitos outros movimentos importantes. Aqui vai uma curiosidade interessante. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi uma Bíblia, conhecida como a Bíblia de Gutenberg. Estima-se que ele tenha impresso cerca de 180 cópias, e uma delas foi vendida em leilão por incríveis $2.400.000 no século 21. Além disso, a disseminação de livros aumentou drasticamente a alfabetização. Em pouco tempo, as ideias começaram a se espalhar por toda a Europa e o mundo, mudando a forma como as pessoas pensavam sobre religião, ciência e política. Isso se tornou um divisor de águas para a educação global. Se você já imaginou como seria a vida sem eletricidade, sabe o quão impactante foi a invenção da lâmpada elétrica. Em 1879, Thomas Edison fez história ao criar a lâmpada incandescente moderna. Embora ele não tenha sido o primeiro a desenvolver uma lâmpada, foi a versão dele que tornou possível a iluminação em larga escala, durando mais e sendo segura para uso doméstico. Antes da lâmpada elétrica, as pessoas usavam velas, lâmpadas a óleo e gás para iluminar suas casas à noite. Isso não só era perigoso, mas também ineficiente. A lâmpada de Edison foi a chave para o progresso da eletrificação das cidades, permitindo que as pessoas trabalhassem à noite, criassem novos hábitos sociais e expandissem os negócios. A invenção de Edison não apenas mudou como as pessoas viviam em casa, mas também impulsionou a Revolução Industrial, iluminando fábricas e centros urbanos. Uma curiosidade é que a lâmpada de Edison foi um dos marcos iniciais da energia elétrica. Em 1882, ele fundou a primeira central elétrica de Nova York, fornecendo energia elétrica para as casas e negócios, tornando-se um dos pioneiros na construção da infraestrutura elétrica. E se eu te dissesse que a maneira como você se comunica hoje com qualquer pessoa ao redor do mundo tem uma origem simples, mas poderosa? Em 1876, Alexander Graham Bell desenvolveu o primeiro telefone funcional, um aparelho que revolucionou a comunicação. Antes do telefone, as pessoas dependiam de cartas, telégrafos e sinais de fumaça para se comunicar à distância. Bell, que era um professor de surdos, teve a ideia de transmitir som através de sinais elétricos. Isso não só transformou a forma como as pessoas se conectavam, mas também possibilitou o crescimento de negócios internacionais, além de criar novos mercados para indústrias de telecomunicações. Curiosidade: embora Bell seja acreditado como o inventor do telefone, há uma disputa com Elisha Gray, que também estava trabalhando na mesma tecnologia na mesma época. A famosa história do processo judicial sobre a patente entre os dois gerou uma grande controvérsia sobre quem realmente inventou o telefone. Com o telefone,
a distância deixou de ser um obstáculo para a comunicação. Em poucos anos, ele se espalhou por toda parte, mudando a dinâmica dos relacionamentos pessoais e dos negócios. E o mais impressionante é que, ainda hoje, o telefone móvel e a tecnologia de comunicação continuam a evoluir, sendo um ponto central nas inovações atuais. Agora, imagine um mundo onde a informação não está ao seu alcance com apenas alguns toques na tela. Até a década de 1980, a comunicação entre pessoas era limitada por telefone e correios. Mas então, o mundo começou a se conectar de forma global através da internet. Tim Berners-Lee, o criador da World Wide Web, deu início a uma revolução digital ao inventar a www em 1991. O conceito de internet começou como um meio de comunicação entre cientistas, mas logo se expandiu para incluir empresas, redes sociais e até nossas interações pessoais. Com a internet, a forma como vivemos e trabalhamos mudou completamente. Redes sociais, comércio eletrônico, streaming de vídeos e até os serviços bancários online têm suas raízes nessa invenção. Curiosidade, em 1990, existiam apenas cerca de 26 sites na internet. Hoje, há mais de 1 bilhão e 800 milhões. Se a internet tivesse que ser descrita em uma palavra, seria conectividade. De fato, ela não apenas conectou o mundo de uma maneira nova, mas também deu origem a novas profissões, ideias e formas de fazer negócios. O impacto da internet é tão grande que, sem ela, a sociedade moderna como a conhecemos não seria possível. Enquanto a internet conectava o mundo de maneiras inéditas, lá atrás, a máquina a vapor estava conectando a indústria e a produção de maneira que mudou o cenário econômico global. James Watt aprimorou a máquina a vapor em 1776, transformando a Revolução Industrial em uma realidade. Antes da máquina a vapor, as fábricas eram limitadas à proximidade de rios e fontes de água, pois usavam a energia hidráulica. Watt, ao melhorar a máquina a vapor, permitiu que as fábricas fossem construídas em qualquer lugar, independentemente da geografia. Isso também ajudou a criar o transporte ferroviário e o desenvolvimento de navios a vapor, promovendo a expansão do comércio internacional. Uma curiosidade interessante sobre a máquina a vapor é que ela foi uma das primeiras inovações a aumentar a produtividade em massa e impulsionar o crescimento das cidades. No entanto, também teve efeitos negativos, como a exploração do trabalho infantil e a poluição, problemas que a sociedade enfrentaria mais tarde. Em 1928, a humanidade deu um grande passo na medicina com a descoberta da penicilina por Alexander Fleming. Esse antibiótico foi o primeiro a combater eficazmente as infecções bacterianas. E antes dele, muitas pessoas morriam de doenças simples que hoje seriam facilmente tratadas. Fleming fez sua descoberta por acaso, quando percebeu que um bolor no seu laboratório estava matando as bactérias ao redor. Ele não apenas salvou milhares de vidas com a penicilina, mas também abriu o caminho para uma série de outros antibióticos que tratam doenças infecciosas até hoje. Curiosidade: o uso da penicilina foi fundamental na Segunda Guerra Mundial, onde ajudou a salvar milhões de soldados de infecções que antes eram fatais. Sem a penicilina, o cenário da guerra seria muito diferente. Finalmente, o automóvel. Criado por Carl Benz em 1886, o automóvel transformou a mobilidade humana. Antes dele, as pessoas dependiam de carruagens, bicicletas ou até mesmo andavam para se locomover. Mas com a invenção do carro, as distâncias se reduziram, permitindo que as pessoas viajassem mais rápido e com mais conforto. O impacto do automóvel vai além do transporte pessoal. Ele gerou uma verdadeira revolução econômica, criando indústrias de automóveis,
postos de gasolina, estradas e até modificando a estrutura das cidades, que se tornaram mais horizontais. Uma curiosidade interessante: o modelo Ford T, lançado por Henry Ford em 1908, foi o primeiro carro produzido em massa e de forma acessível. Ele mudou o mercado, pois antes disso, os carros eram artigos de luxo. O Ford T também é famoso por ser o primeiro carro produzido em uma linha de montagem, uma inovação de processo industrial que aumentou a produção e reduziu custos. Se você já ouviu falar em energia nuclear, sabe que essa é uma das fontes de energia mais poderosas e controversas que a humanidade já descobriu. Embora tenha sido descoberta no início do século XX, a energia nuclear teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial, com a criação das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que mudaram o curso da história. No entanto, a energia nuclear também trouxe muitos benefícios, sendo usada para gerar eletricidade em usinas nucleares em muitos países, além de impulsionar a exploração espacial com os reatores nucleares usados em satélites e naves espaciais. Curiosidade: o primeiro reator nuclear foi desenvolvido por Enrico Fermi, um físico italiano que conseguiu, em 1942, construir o primeiro reator nuclear em Chicago. A partir dessa tecnologia, as usinas nucleares passaram a fornecer energia para milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar de seus benefícios, a energia nuclear levanta muitas questões sobre segurança, poluição e os resíduos radioativos, que permanecem perigosos por milhares de anos. Contudo, é indiscutível que a descoberta da energia nuclear alterou profundamente o curso do século XX. O desejo humano de voar sempre existiu, mas foi apenas em 1903 que os irmãos Wright, Orville e Wilbur conseguiram o primeiro voo controlado e sustentado em um avião. Esse feito aconteceu na praia de Kitty Hawk, na Carolina do Norte, onde o Flyer percorreu uma distância de apenas 37 metros, mas marcou o início de uma nova era de transporte e exploração. A aviação não só transformou os meios de transporte e as viagens internacionais, mas também desempenhou um papel fundamental nas guerras e na expansão do comércio global. Durante o século XX, aviões de passageiros foram desenvolvidos, tornando as viagens aéreas acessíveis e revolucionando a conectividade entre países. Curiosidade: a aviação comercial moderna, com os grandes aviões de passageiros, teve um avanço significativo com o lançamento do Boeing 747, em 1968, conhecido como o Jumbo, que conseguiu transportar mais de 400 passageiros. Esse avião foi fundamental para popularizar o transporte aéreo e alterar a economia global. A revolução digital começou com a invenção do computador, que foi essencial para o desenvolvimento da tecnologia moderna. O primeiro computador eletrônico, o ENIAC, foi criado em 1945 e ocupava uma sala inteira. Sua função era realizar cálculos complexos para fins militares. Desde então, os computadores evoluíram de máquinas gigantescas para dispositivos portáteis poderosos. Uma curiosidade fascinante sobre a computação: o famoso programador Ada Lovelace, no século XIX, escreveu o primeiro algoritmo para um computador, antes mesmo que os computadores fossem inventados. Ela é considerada a primeira programadora da história. Com o tempo, a computação se expandiu para além dos computadores de mesa e levou à criação dos smartphones, tablets e ao Internet das Coisas, IoT. O impacto da computação na vida cotidiana é imensurável, e estamos constantemente conectados a dispositivos que dependem da computação para funcionar. Com tantas descobertas e invenções que transformaram o mundo, não é difícil ver como a humanidade tem se adaptado às novas realidades que surgem. Da penicilina à revolução digital, de um automóvel aos computadores poderosos, cada um desses marcos alterou profundamente a nossa maneira de viver.
Essas invenções não só mudaram os rumos da história, mas também continuam a influenciar as gerações futuras. O que será o próximo grande avanço? Com certeza, a curiosidade humana e o desejo de explorar novos horizontes nunca cessarão. E para você, qual dessas invenções tem o maior impacto na sua vida? Deixe suas opiniões nos comentários e compartilhe com a gente qual você acha que foi a mais importante para a história.